Salve galera de casa, aqui é o professor Rocha na TV Escola Jaboatão e hoje teremos mais uma aula de Geografia. E aí, você gosta de Geografia? Você tem curtido a TV Escola Jaboatão? Deixa teu like aí e vem comigo que hoje a gente vai falar sobre um assunto arretado, poderia dizer assim. E eu queria começar fazendo uma reflexão. Olhem bem para essas duas imagens que estão aí na tela. Olhem bem para essas duas imagens que estão aí na tela. Você consegue associar uma imagem com a outra imagem? Será que uma é consequência da outra? Se você tivesse que dar um título a essa imagem, qual seria o título dessa imagem que fizesse aí coerência uma com a outra? E aí, já imaginou? Pois é, gente, hoje a nossa aula é sobre a sociedade de consumo. E aí você deve estar pensando, Rocha, todo mundo gosta de consumir. Quem não gosta de uma oferta, né, Érica? Me diga, Érica, mostra aí pra gente. Como é que você fica quando você sai do shopping? Quando você sai do shopping, qual é a sua cara assim de felicidade? Olha, e todo mundo sai. Você sai mais feliz quando você sai cheio de sacola, não é isso? E o que é que tem de mal nisso? Será que tem algum mal nisso? Será que Rocha vai me dizer hoje que é ruim comprar? Vamos refletir sobre isso e de que forma isso impacta na sociedade e, sobretudo, na natureza. Acompanhe comigo aqui. A grande questão é que consumir por consumir é um ato de consumir algo superficial. É o que a gente chama de consumismo. Então é importante a gente diferenciar uma coisa da outra. Eu não estou criticando o ato de consumir. Aliás, todos nós precisamos consumir para viver o básico assim, né? Tudo bem que você precisa de uma roupa, você precisa de alimento, você precisa de um relógio, você precisa de algumas coisas para viver bem aí no seu dia a dia. Mas a grande questão que eu quero provocar uma reflexão aqui para vocês é sobre o consumismo, aquele impulso que nós temos de comprar. Geralmente o consumismo é por algo superficial, talvez que você nem precise, mas o produto é como se ele exercesse um fascínio, né? Como se ele exercesse assim uma magia e você chega até aquele momento de dizer, ai como eu preciso disso, né? Quem nunca passou por isso? Ah, eu preciso dessa sandalinha, eu preciso dessa bolsa, eu vou ser até uma pessoa melhor com esse celular. Essa é a questão do consumismo. E é isso que a gente precisa refletir. Em que sentido? Vamos imaginar, todo produto industrial, ele passa por uma cadeia de produção, correto? Essa cadeia de produção, ela envolve a retirada de matéria-prima, que vai ser convertida no produto. Uma parte dessa matéria-prima vai ser descartada, porque não vai ser mais utilizada, tá? Um rejeito, por exemplo, de um minério, enfim, de alguma coisa, e ela vai voltar para a natureza. Para produzir alguma coisa, a gente precisa de energia, a gente precisa de água. Pois é, gente, para produzir essa calça jeans aqui, para produzir essa camisa, a gente também utilizou água. E aí, dentro dessa cadeia de produção, é bem fácil entender quanto mais ocorre o processo de produção, quanto mais consumimos, mais retiramos da natureza os recursos naturais. Então, o primeiro ponto que eu queria associar aí a esse processo de consumismo é o esgotamento dos recursos, tá? A gente vive num planeta que ele ocorre em ciclo, mas a gente usa a natureza de forma linear, né? Parece, muitas vezes, não sei se você já teve essa percepção, parece que o planeta é inesgotável, ele, enfim, tem recurso para sempre, a gente usa dessa forma, né? E aí, quanto mais ocorre esse processo de industrialização, isso vai afetar a natureza de diversas formas. Por exemplo, a questão das mudanças climáticas, hoje já é uma realidade, a gente fala bastante sobre a questão do aquecimento global e os impactos que ele causará a médio prazo aí, daqui a algumas décadas, tá? Ou poucos anos, a gente já sente um pouco dessa questão do aquecimento global. O sofrimento animal, que é uma causa muito pertinente para algumas pessoas dentro da sociedade. A gente, por exemplo, algumas marcas de cosméticos, elas acabam testando seus produtos em animais e aí há muita gente que trabalha essa ideia que eu acho fundamental também para a natureza e para o ambiente. A poluição da água, a destruição do habitat para a retirada desses recursos, a insegurança alimentar, a poluição do ar, os abusos de direitos humanos. Gente,
é uma série de fatores que estão ali, ó, escondidinhos dentro do consumismo e que a gente, só pensando no ato de comprar e só desfrutando do prazer que o consumo nos dá, a gente acaba não refletindo sobre essa realidade, não é verdade? E aí eu queria mostrar para vocês aqui um estudo que assim reflete muito bem uma consequência desse processo de consumismo, que tem relação, obviamente, com o processo de industrialização. Então, nos últimos 200 anos, o mundo foi se industrializando, só que a indústria ela percebeu que o consumo deveria ser a arma principal para o aumento da sua produção e, consequentemente, o aumento dos seus lucros. Então, hoje, tudo vira consumo. E aí, um estudo foi publicado numa revista científica que traz algo bem reflexivo. Segundo pesquisadores, a produção de concreto, metal, plástico, tijolo, que é a massa antropogênica, então, tudo que é construído pelo homem, superou a massa biológica, a massa viva. É como se o peso de tudo que o homem construiu tenha superado o peso dos vegetais e dos animais na natureza. Então, é algo para a gente refletir, né? E quando a gente vê assim, uma montanha de plástico desse jeito aí, plástico que é uma invenção humana, o plástico vive mais do que um ser humano. A expectativa de vida de uma garrafa PET, se ninguém mexe nela na natureza, ela é superior à expectativa de vida de um ser humano. Ela vai viver por centenas de anos. E aí eu associo já com outro problema. Parte desse plástico, por ter uma decomposição muito lenta, ela acaba caindo no mar. O que não acaba no lixo, acaba no mar. Pense sobre isso, gente. Aquele canudinho que a gente despretensiosamente usa e descarta ali na natureza, aquela sacolinha plástica que a gente vai jogando ali. A gente não para imaginar e para refletir, mas muitas vezes essa é uma das consequências. Alguns animais marinhos, como é o caso aí da tartaruga, ela vai estar à procura de alimento ali no mar. Ela não sabe distinguir uma sacola plástica, um copo descartável, de alguma outra coisa que está se mexendo ali, que ela possa se alimentar também de uma alga ou algo desse tipo. Então, o lixo no mar provoca a morte de muitas espécies marinhas, gente. Você talvez nunca tenha parado para pensar nisso. Inclusive, nos principais oceanos, tanto no Pacífico, quanto no Atlântico, quanto no Índico, já existem aí grandes continentes de lixo. Imagina um novo continente se formando, só que esse continente é de plástico, é de lixo. Isso é algo que a gente deve pensar. Uma outra coisa também que eu queria refletir, que você refletisse sobre essa questão do consumismo, é que hoje em dia, além da mídia estar estimulando a gente a comprar cada vez mais coisas que a gente não precisa, você já parou para notar, ou já percebeu que hoje parte dos produtos que nós usamos é como se eles fossem planejados e programados para durar menos? Eu lembro que eu tinha um celular, Érica, que caiu da escada, se abriu inteirinho, depois eu juntei ele assim e ele continuou funcionando. Hoje os aparelhos estão cada vez mais descartáveis. Hoje tem aparelhos eletrônicos que se dá um problema na tela, é melhor comprar outro, porque o custo não vale a pena. O nome disso é obsolescência programada. Obsolescência é um produto que é feito para durar pouco. Seja porque ele vai quebrar, mas seja também porque ele vai se desatualizar ou algo desse tipo. Então, o consumismo também é uma estratégia utilizada pelas grandes indústrias ao fazerem produtos que durem cada vez menos. Pensou sobre isso? E aí eu vou trazer para vocês, então, qual seria a estratégia, né? Hoje é muito falado dessa coisa dos 5 R's. Os 5 R's que buscam o desenvolvimento sustentável, né? O desenvolvimento bom, tanto para a economia, quanto para a sociedade, quanto para a natureza. Então fica essa dica para vocês aí, ó. Recusar quando for algo muito supérfluo que você não precisa, para que você precisa de 30 pares de sapato, tá? Reduzir, algo super importante, por exemplo, essa coisa de reduzir, por que você de repente não leva uma sacola de casa quando vai para o supermercado e reduz a quantidade de sacola plástica que você usaria ali naturalmente? Reutilizar é uma coisa super importante, você pegar produtos que iriam para o lixo e de repente dar um outro destino a ele. Reciclar, que é um processo mais difícil, porque é um processo industrial,
tá? Algumas coisas, inclusive, nem podem ser recicladas, outras sim, mas isso fica aí muito a cargo da indústria, mas nós temos o trabalho aí de muitos catadores que fazem, assim, um benefício tremendo para a natureza, retirando materiais para ser reciclado. O Brasil, por exemplo, é um dos líderes mundiais na reciclagem de alumínio, tá? Mas o que eu deixo aqui para o final é isso aqui, ó, repensar. Se você se sentiu tocado por essa aula, por essa temática, que tal pesquisar mais? Que tal se aprofundar a mais? E você despertar mais consciência sobre isso? Por isso que eu deixei um desafio para vocês aqui, ó. Olha aí na tela. Faça uma lista com 5 hábitos que podemos adotar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que são saudáveis para o meio ambiente. Essa eu peguei leve, né? Essa peguei fácil assim. Eu ainda vou dar um desafio segundo. Além de listar esses 5 hábitos, vamos praticar esses 5 hábitos no nosso cotidiano que sejam saudáveis não só para o meio ambiente, mas para o nosso meio, né? Porque se a gente tem uma natureza equilibrada, saudável, a gente com certeza vai ganhar em qualidade de vida. Beleza? Gostou da aula? Essa foi mais uma aula de geografia aqui no TV Escola Jaboatão. Eu sou o professor Rocha. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!